Pode ser. Apito árbitro, começa a partida. Esse é o Zac Futebol Clube. Eu sou Marcelo Arthur e estou recebendo aqui o Altino Ventura novamente para a gente comentar aqui e analisar a 14ª rodada dos Jogos dos Cariocas. Vamos lá, Altino? Vamos lá, Marcelo. Cariocas em ação essa semana, uma rodada que foi boa para os cariocas, com exceção do Vasco, né? Opa, vamos chegar nisso já já. O Flamengo ganhou de 3-0 do Sport. O primeiro tempo foi morno, pelo menos o que eu acompanhei do primeiro tempo. E o segundo tempo rolou uma enxurrada de gols. O que você tem aí para comentar dessa um jogo final que, assim, de 87? Eu acho emblemático esse jogo para aqueles torcedores precipitados que queriam a cabeça do Domi, né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo mais amarrado, com o time do Sport bem postado, organizado, muita marcação, sem dar espaço. O Flamengo enfrentou uma certa dificuldade, né? Primeiro pela qualidade do sistema do Sport, segundo porque também o Flamengo tinha alguns desfalques, né? Celebrais, como o Everton Ribeiro e a Arrascaeta, que foram para as seleções, né? Então, no primeiro tempo, o Flamengo enfrentou uma pequena dificuldade, né? Não fez uma má partida, mas claramente enfrentou uma dificuldade. E aí, quando voltou para o segundo tempo, sem ter feito nenhuma substituição, o Domi mostrou que teve uma excelente leitura do jogo. Ele mudou o posicionamento de alguns jogadores, ele conseguiu furar o sistema defensivo do Sport, jogou o Gerson para o canto, o time ganhou mais verticalidade, e matou o jogo rapidamente com 3 gols. E o Pedro, numa noite iluminada. Aliás, o Pedro vem em grandes momentos, são 5 partidas seguidas fazendo gol, né? E criando um problema para o técnico e para o Gabigol, né? Porque o Pedro está sendo efetivo. Mas é um problema bom, né? Vai dar um problema bom. O Flamengo já está se movimentando para comprar ele, né? Existe o passe está fixado, né? Então o Flamengo já está se movimentando porque tem interesse em manter o atleta. E na verdade eu acho que assim, depois o Domi fez as modificações já com o placar construído, mas para poupar, tirou o Felipe Luiz, fez uns rodízios ali para poupar alguns jogadores para a maratona que o Flamengo vai enfrentar nos próximos dias. Mas acho que foi uma vitória muito importante. A rodada ajudou muito, os resultados ajudaram o Flamengo, encostou, pulou para o segundo lugar, e eu acho que mostrou que é um candidato real e talvez ainda o grande favorito para o campeonato. Né? Sim. O que eu tenho a comentar. Deixa eu só botar isso aqui, para carregar aqui. Deu uma cortada aí, não entendi exatamente não. Mas... para carregar que meu note estava caindo. Ah, tá, beleza, vamos lá. O que eu tenho a comentar nesse jogo eu só assisti o primeiro tempo, sendo bem sincero, e eu achei que o Sport conseguiu fechar bem a porteira. Eles conseguiram ali dificultar o primeiro tempo e eles não conseguiram manter isso daí no segundo. Tanto que a porteira abriu. Mas o Sport é um time que... É o que eu te falei ali no início da transmissão, quando eu falei de Brasil e Peru. Não existe mais bobo no futebol. Não existe mais jogo que já ganhou antes da partida. Se moscar com um time da qualidade, até pelas peças que o Sport tem, você tem grande chance de perder pontos dentro de casa. Continuando em 3-0, o Vasco... Especial, eu acho que... Vai. Pode continuar. Pode continuar. Não, vai. Eu ia pro Vasco. Pode falar do Vasco. Vasco quer... do Flamengo? Assim, a porteira foi aberta quando ele mudou o Gerson e fez uma dupla ali com o Isla pela direita, né? E aí desmontou o esquema do Sport, né? Saiu o primeiro gol e o segundo gol já foi uma bola, já foi de cabeça, né? Num cruzamento, né? E aí matou o jogo realmente. Mas eu acho que a porteira é aberta ali pelo lado esquerdo do Sport, né? Partida extraordinária do Gerson, né? Mais uma. O Pedro muito bem também. Bruno Henrique evoluindo. E o grande destaque também é o garoto Natan, né? Que para mim ganhou a posição. Para mim hoje é titular do Flamengo. O Gabigol deve ter dormido mal ontem. O Gabigol está machucado, né? Ele tem que primeiro se concentrar em recuperar a contusão, depois recuperar a forma física para voltar realmente bem, né? Não adianta voltar capenga, voltar
sem estar em plena forma, porque aí ele vai sair perdendo, ele vai precipitar a volta e corre o risco de perder a vaga numa dessa. Então é melhor se preparar melhor, esperar o seu momento, que vai ter, pela maratona que o Flamengo ter, todo mundo vai jogar. É verdade. Podemos ir para o Vasco? Podemos. O Vasco que foi derrotado aí de 3-0, o Cano tá meio sumido. O que você tem a comentar aí do momento do Vasco? Foi o único carioca que foi mal na rodada, né? Todos os outros conseguiram vencer, né? Então o Vasco foi o ponto fora da curva, né? na rodada dos cariocas, porque não só não venceu, como foi destroçado em 45 minutos, um 3-0 com o Bahia. Na teoria do Diniz, conseguiu melhorar no segundo tempo, segurou o 0-0, né? E impediu a goleada, né? Mas o fato é que foi muito mal. O Vasco muito mal, pegou um time que algumas rodadas atrás era o último colocado, estava na zona do rebaixamento, mudou o treinador há pouco tempo, né? E o Vasco claramente é um time em decadência, em queda no campeonato. Tá naquele momento que eu falo das oscilações que todos os clubes passam. O Vasco está na oscilação dele para baixo. Vai ter que saber administrar isso, né? Tomou 2 goleadas, né? Porque na anterior foi o Atlético Mineiro, né? 4-1, né? Então vem de 2 sequências ruins. E para piorar o cenário, na próxima rodada recebe o Flamengo em São Januário, né? Então, a pressão em cima do Vasco e do Ramon, do elenco, apesar de todo mundo saber que é uma carência, que o time não é isso tudo, com aquele bom início do campeonato se criou ilusões, fantasias. A torcida do Vasco entrou num delírio, né, de achar que o Vasco tinha que ligar pelo Brasileiro, no mínimo Libertadores. Né? Eu vi torcedor do Vasco falando, não, a gente vai brigar pelo título, mas se não der Libertadores, a gente está ano que vem aí. E realmente sonhar não custa nada, né? O Vasco realmente está muito aquém, né? Não dá. Então, assim, eu acho que a situação do Vasco essa semana vai ser decisiva, porque ele foi eliminado da Copa do Brasil também, né? Foi do Botafogo, foi ruim, perdeu dinheiro. E essa semana agora, com essas 2 goleadas, o jogo com o Flamengo virou guerra, né? Porque perder do Flamengo em São Januário, eu acho que a situação do Vasco fica muito difícil de se sustentar. Eu acho que vai ser o jogo que eles têm que mostrar serviço para a torcida não pressionar ainda mais do que já está pressionando, né? Pois é. Mas é um jogo sem torcida, né? É um jogo sem torcida. Mas no final das contas existe uma pressão ali no Instagram, de quem aposta no Cartola. Existe uma pressão aí, sei lá da onde. Claro. Mas o fato é que o Vasco também, mesmo em São Januário, o último jogo foi com o Bragantino, né? Que foi mal, né? Foi dominado pelo Bragantino, já tinha perdido o Atlético Goianiense. Então, assim, o Vasco também, mesmo em São Januário, não vem fazendo boas partidas. Então, a tendência, como o Flamengo está numa crescente, né? E o Vasco vem numa descendente, a tendência natural é o Flamengo ganhar o jogo até com uma certa facilidade, o que vai tornar o clima em São Januário muito pesado. Entendi. Mas a gente vai falar dessa partida de semana que vem daqui a pouquinho. Nesse momento eu preciso dar o meu parecer sobre o Fluminense e Goiás. Até botei a camisa aqui que eu comentei no início, não pela vitória, mas pelo gol do Digão, que eu acho que são tão pouquíssimos momentos desses que a gente tem que vestir a camisa. O que eu tenho comentado do jogo, eu tive a impressão que quando acabou o primeiro tempo, que o Fluminense encontrou um gol que foi anulado, e o Fluminense ia engrenar, e ali deu uma esfriada, porque anularam o gol, o Fluminense encontrou o 2-1, e aquele pênalti ali, eu não vou reclamar que eu achei estranho, que a bola pegou em 15 braços, mas só contaram do Digão, coitado, que ele é um azarado, mas que depois ele conseguiu se redimir. 4-2, para mim, se todo jogo fosse assim, para mim estava bom. É o jogo que o Diniz gosta, né? Com muito gol, ofensivamente, irresponsável, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O Digão está naquela categoria que tem mais gol contra do que gol feito? Eu acho que ele está zerado. Está zerado? Ele já fez uns 3 ou 4, também já jogou uns 3 ou 4. É porque você está contando só gol contra. Se tu contar pênalti, entregadas... Não, gol contra. Estou falando gol contra. Gol contra acho que está no 0-0. Mas se botasse entregada, acho que estariam aí mais que 7-1.
Sei. O que você tem a comentar aí desse 4-2 do Fluminense? O que você viu aí que eu não percebi? Eu me surpreendi porque pelo resultado e pelo jogo, porque o Odair se caracteriza por ser um técnico que o time joga completamente diferente quando joga em casa e joga fora. Postura, de confiança, de ousadia, né? Parece que ele tem dois times, é um time para jogar em casa e outro time para jogar fora, né? O padrão é completamente diferente. O Fluminense, quando joga em casa, faz boas partidas, se impõe, né? Teve aquele jogo com o Corinthians, que foi uma boa vitória, né? E outros jogos mesmo. O Fluminense tem tido uma boa postura em casa, ganhou do Curitiba, né? Goleou o Curitiba. Então o Fluminense vem colhendo os resultados em casa. Mas quando sai para jogar, o time demonstra muita fragilidade. Isso é uma característica do Odair desde a época do Inter no ano passado. O time dele são times muito medrosos fora de casa. E em um campeonato desse, você tem certos jogos de casa que você tem que se impor, tem que sair para jogar. O Goiás está mal, você tem que sair lá e ganhar os 3 pontos. Ontem ele conseguiu fazer isso, né? Então foi um ponto fora da curva do padrão dele, né? Você vê, o Fluminense tropeçou alguns jogos aí, por exemplo, o próprio Bragantino, né? O Fluminense perdeu ponto fora para o Bragantino, não foi? Sim. Então, o Fluminense tropeçou alguns jogos fora de casa com o Sport, Recife, né? Teve outros times aí que o Fluminense fora de casa poderia ter buscado resultados melhores e se acomodou e perdeu o jogo, né? Então, eu acho que o Odair tem que refletir sobre isso, né? Sim. E outra coisa, né? Ele tem que entender também, na minha opinião, que esse esquema de jogar atrás, fechado, para jogar num contra-ataque fora de casa, talvez não seja a característica ideal para o Fluminense. O Fluminense tem um time envelhecido, Pesado. né? Jogadores lentos. Fred, Ganso, Nenê. Então, esse tipo de estilo de jogo não é adequado para o elenco que o Fluminense tem. O Fluminense tem que ter a posse de bola, o Fluminense tem que trocar bola, né? Tem que ter o domínio do jogo fora de casa, né? Ele tem que botar o adversário para correr atrás da bola. Né? Nesse quesito aí, eu gosto do jogo do Diniz. Mas, às vezes, jogando em casa, assim, é horroroso. Pois é. Enfim, mas o fato é que foi uma boa vitória. O Fluminense vai se consolidando como a segunda força do Rio, né? Na classificação ali, mais ou menos, né? Até porque o Vasco está em queda e o Botafogo ainda não está bem, né? Não, o Botafogo só não começou o campeonato ainda. Pois Ele mas o Fluminense poderia ter ganho também do Botafogo, também foi outro vacilo, né? também, No final de pontos semana. perdidos Foi outro vacilo. desnecessariamente. Pois é. Então, mas o fato é que o Fluminense vem se consolidando como a segunda força ali, né? Do Rio. Que já aconteceu no estadual também, né? No Sim, estadual, o sim. Fluminense foi a segunda força, né? E o que você tem a comentar aí da vitória do Botafogo em cima do Palmeiras? A vitória do Botafogo. Bom, o Botafogo, tá claro. Se você pegar os jogos do Botafogo, o Botafogo tem 2 vitórias no campeonato. Ele ganhou do Atlético Mineiro, que é o líder, e do Palmeiras, que era o segundo colocado Só um até pouco então, né? provável. Hã? Só um pouco Que é? provável. E o Flamengo, que hoje é o segundo e estava em quarto, ele também quase ganhou. Estava ganhando o jogo, o Flamengo empatou com um pênalti nos descontos, que é aquela bobagem que o zagueiro botou a mão na bola. Então, veja bem, o time do Botafogo, ele gosta de pregar os que estão no início no pelotão da frente. Por quê? Porque o time do Botafogo joga completamente na retranca, é um time que joga no contra-ataque, tem uma garotada veloz, né? Esse Babi é um bom jogador. Eles perderam aquele Luiz Henrique, venderam aqueles jogadores que caíam pela ponta, faziam jogadas pela ponta, tanto o Luiz Fernando como o Luiz Henrique. Uhum. Mas o time do Botafogo, ele se sente mais à vontade quando ele pega um time que está no topo da tabela, que esses times brigam pelos 3 pontos, vem deixa espaço, não, né, vem para tudo ou nada, e aí o Botafogo consegue se aproveitar e fazer até bons jogos, e por isso que conquistou essas vitórias. Né? Quando o Botafogo enfrenta uma equipe do meio de tabela para baixo, que ele tem que se impor, aí mostra toda a fragilidade, ele não consegue se impor, ele não consegue nem se impor, nem se sobrepor. Né? Mostra a carência do elenco, mostra um mau momento, o Autuori não fez um bom trabalho, a gente não sabe, esse técnico que está chegando aí, se é para valer, esse Lazzaroni, enfim. Então o Botafogo é uma preocupação, porque assim, esses jogos pesados são poucos jogos no campeonato, né?
A maior Sim, parte dos jogos que eles vão jogar é com times de meio para baixo. Então ele vai ter que se impor entre esses times que estão brigando ali embaixo, senão ele vai cair, né? verdade. Né? Então acho que o Botafogo é isso. Pode aparentemente ser surpresa ele ter ganho dos líderes, depois do Atlético líder e agora do Palmeiras, que era quase líder também ali. Mas é isso. Acho que o Botafogo ele gosta de jogar outro time pressionado pelo resultado, né? Sim. E jogar como time pequeno, assim, com todo respeito ao Exatamente. glorioso. Não, como franco atirador, né? Ele gosta de estar Exatamente. como franco atirador. Você tem mais alguma coisa para comentar aí sobre os cariocas ou a gente pode ir para o próximo e Não, acho que último com vídeo das tamanho, uma análises? rodada boa, 3 vitórias em 4 jogos foi bom, né? E a média de gol aí foi alta, né? Foi. Teve mais de 4 gols por partida. É, É bem exatamente. atípico, é uma rodada bem atípica. O Fluminense ganhando, o Botafogo ganhando, bastante coisa diferente acontecendo. Então, acho que é É, isso. Vamos fechar agora esse carioca e vamos para vamos o último fechar vídeo aí que a gente vai fazer os palpites. os palpites. É isso aí. Grande abraço. Grande abraço, Marcelo.